Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem, eu não sei a hora que você vai visualizar este vídeo, mas eu quero fazer este devocional para que a gente possa se fortalecer para mais um dia de vida, tendo a convicção, a certeza de que Deus é conosco, que a sua mão está sobre a nossa cabeça, nos guardando de muitos dos males que nos cercam, mas alguns hão de acontecer, não tem jeito. Salmos capítulo 31, versículo 24, diz assim a escritura do Senhor: esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos o que esperais no Senhor. Espera no Senhor, e o Senhor vai te fortalecer. Espera no Senhor, e ele vai te responder. No livro de Isaías 44, versículo 6, diz assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, e seu Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. É este a quem servimos, o primeiro, o último, o único, Deus vivo e verdadeiro. Criaram-se muitos deuses, mas somente há um Deus, que enfrenta todos os deuses criados pelo homem e mostra que não passam de imagens de barro, de ouro, de metal, seja o que for, desde o tempo de Faraó até as nossas atualidades, mesmo o inimigo se escondendo atrás de uma imagem. Deus mostra que é o único Deus, o Senhor, assim como diz em Isaías 44, 6, eu sou o primeiro e o último, eu sou o único Deus. Amém? O único Deus que devemos declarar. Já no livro de Isaías 43, 2 diz: quando passarem pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso Deus declara para todo aquele que crê, que tem fé, que independente do que você passar pela sua vida, Ele estará te guiando, Ele estará guardando, Ele te segurará pela mão direita e vai te ajudar a passar por todas as dificuldades, as que você já está passando e as que você não deve deixar de esquecer, que você já passou por elas e Deus já te deu vitória. Já no livro de Isaías 49:15 diz assim: pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Então, uma pergunta que Deus anda fazendo aqui para Isaías: que poderia uma mulher se esquecer do filho que gerou, o filho que ela carregou no seu ventre? E aí Deus responde, Ele mesmo responde no mesmo capítulo e versículo: mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Deus está te dizendo que acaso a tua própria mãe te esquecendo de ti, isso pode estar envolvido com a tua família, isso pode estar envolvido com tantas e tantas pessoas que você confiou a sua vida, que você depositou a sua confiança, e essas pessoas se voltaram para trás, essas pessoas se esqueceram de ti, essas pessoas te traíram. Mas Deus diz que independente do que você esteja passando, até mesmo da sua rebeldia, Ele não se esquece de ti. Tudo que Ele chama para que você volte a servi-lo, para que você entregue sua vida para Ele, mas que Ele não tem se esquecido de ti, que Ele tem te livrado da morte, tem te livrado de várias situações, mas tem situações que você vai ter que passar para lembrar do nome dEle, vai ter situações que você vai ter que passar para se entregar para Ele. Mas entenda que a sua mãe, que alguém que você mais amava, pode sim se esquecer de ti, pode te dar as costas, mas Deus jamais seria Ele tolo de fazer-nos e se esquecer, porque Ele tem um amor verdadeiro, o amor que Ele exige que nós também tenhamos, o amor de entregar a vida por um irmão, assim como Ele entregou o seu Filho por nós. Amém? Isaías 50, versículo 4 diz assim: o Senhor Jeová me deu uma língua erudita, para que saibais dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta e o ouvido, para que ouça como aqueles que aprendem. Presta atenção.
O Senhor deu a mim e deu a você uma boca erudita. Então não use essa boca para amaldiçoar a sua vida ou a vida de alguém. Use essa boca para abençoar a sua vida, abençoar a sua família. Independente do que você esteja vendo, independente de como esteja seu marido, sua esposa ou a sua própria vida, comece a declarar a vitória. Comece a olhar no impossível a vitória. Comece a olhar no impossível os possíveis que Deus pode fazer. Porque a nós nada podemos. A nós tem situações que não tem olho que veja a vitória, mas perante ao Senhor, morte se torna em vida. Perante ao Senhor, o impossível é um estralar de dedos. Então use a tua boca, a boca erudita que Deus te deu, para abençoar a vida dos seus irmãos, falar palavras sábias de edificação, e não somente a eles, mas a você. Use da fé para com Deus, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então hoje você não está vendo nada, mas você está declarando: conseguirei a minha vitória. Hoje você está declarando: sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Vamos agora para 1 Timóteo 1,15, que diz assim a palavra do Senhor: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Cristo veio ao mundo para me salvar. Cristo veio ao mundo para te salvar. Existe uma entrega sua para a parte dele, porque existiu uma entrega dele para a parte conosco, para que a gente conseguisse a redenção de nossos pecados. Por intermédio do arrependimento, mudança de vida, e você vai morar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Não faça que seja em vão a morte de cruz. Não faça que seja em vão. Preste atenção. Se entrega para Jesus e vamos morar no céu. Vamos se encontrar lá, porque eu estou todo dia me entregando para Jesus. Todo dia me arrependendo porque eu sou um grande pecador, mas todo dia eu volto ao Senhor e peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas iniquidades, pois os meus olhos veem o pecado, a minha mão toca o pecado, meus ouvidos ouvem o pecado, o meu coração deseja o pecado. Por isso eu não sou santo, e não há santo na terra, mas existe um homem arrependido, e este tem que ser eu, e este tem que ser você, homens e mulheres de Deus, arrependidos de todo o pecado e de toda mácula que nos leva para longe de Deus. Por isso, a importância que Jesus se crucificou, porque antes de Jesus fazer isso, jamais conseguiríamos chegar aos céus. Hebreus 7,25 diz: portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, se aproximarem de Deus, pois vive sempre e para interceder por eles. Aqui Jesus está dizendo, que a palavra do Senhor está dizendo em Hebreus 7,25, que aquele que chegar a Jesus, se chegará a Deus. Aquele que cumprir a vontade de Cristo, fazendo aquilo que Ele predestina, segundo a palavra que está no livro da vida, se chegará ao Pai. E lá viverão juntos e deixaremos de ser criação de Deus, para nos tornarmos filhos e herdeiros da promessa. Em João 10,28 diz assim: eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Jesus está declarando: eu quero te dar a vida eterna nos céus, e ninguém vai arrancar da minha mão. Se entregue a Jesus, e Ele te dará a promessa da salvação. Chegou o momento. Você já viveu tudo o que tinha que viver. Chegou a hora de você declarar que Deus é o seu Senhor, e isso é irrevogável para todos nós. Independente se estamos servindo, independente se somos ateus ou não, independente disso, quem crê e quem não crê, Deus e é Pai de toda a criação. Não adianta. Mas Ele quer uma intimidade comigo e com você. Ele quer uma servidão. Ele quer que nós reconhecemos Ele como Pai. E reconhecendo Ele como Pai, passamos a ouvir a voz dEle. E assim passamos a cumprir a vontade dEle. E não sejamos mais um filho rebelde. Sejamos um filho obediente. Aonde entregaremos a nossa vida para Ele e esperamos nele que Ele faça toda a transformação na terra e para que a gente possa morar nos céus. E Efésios 2:8-9 diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém vai ser salvo porque é bom. Ninguém vai ser salvo porque faz caridade. Ninguém vai ser salvo porque quer ser salvo e acha que tem que ser desse jeito. A gente só é salvo por intermédio da palavra de Deus, da boca de Deus. Então, desculpa a pausa, aconteceu. Então, para que nós possamos entender, a gente vai ser salvo por intermédio da fé em Cristo.
E para que eu tenha fé em Deus, que eu tenha fé em Cristo, eu tenho que saber o que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele deixou ordenanças, leis, e a gente tem que cumprir. Porque o filho rebelde não herdará o reino dos céus. E para terminarmos aqui, Romanos 6,23 diz: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, o pecado é a morte. A redenção do pecado é a salvação. Então se renda em arrependimento. Peça perdão a Deus. Se ajoelhe e fale: Senhor, eu sou pecador. Sou barro, sou pó. Sei que continuarei pecando. Mas existem pecados que eu posso negar e entregar a minha vida para o Senhor. Que Deus te abençoe e te ilumine. Saiba que tudo que você está passando, Deus está com a mão estendida sobre a sua cabeça para te abençoar e para te livrar de todos os males que essa terra tem posto contra você. Deus é bom, misericordioso e com sua infinita bondade. Mesmo que você tenha errado muito, assim como eu errei muito mesmo. Errei conscientemente, servia Satanás. A ira de Deus não dura para sempre. E um arrependimento verdadeiro pode ser a distância de quilômetros sendo quebrada para chegarmos aos pés de Jesus. Deus te abençoe e te ilumine. Eu sou Jailton, pastor Jailton Oliveira, seu irmão, seu amigo, barro que nem você, melhor do que ninguém, mas que te convida a ouvir essas palavras, compartilhar com as pessoas que possam querer ou necessitarem ouvir, para que nós consigamos chegar cada vez mais perto daquele que nos criou, daquele que nos fez, e ter uma promessa que a gente vai morar com Ele no céu. Deus te abençoe e te ilumine. Amém.